O espelho que rouba almas. Uma história inquietante. Análise completa do conto de Machado de Assis. O genial Machado e sua obra-prima psicológica. Prepare-se para mergulhar numa das narrativas mais perturbadoras e geniais da literatura brasileira. Machado de Assis, nosso maior escritor, criou em O Espelho, uma obra que desafia nossa compreensão sobre identidade e existência humana. Este não é apenas um conto, é uma experiência filosófica que mexe com nossa percepção da realidade. O protagonista Jacobina nos conduz por uma jornada aterrorizante através da psique humana, questionando tudo o que acreditamos saber sobre nós mesmos. Machado demonstra aqui sua capacidade única de transformar situações cotidianas em verdadeiros pesadelos existenciais. A genialidade do autor está em como ele constrói uma atmosfera de crescente tensão psicológica, usando elementos aparentemente simples, um espelho, uma farda, a solidão, para criar uma das reflexões mais profundas sobre a natureza do eu na literatura mundial. Esta obra-prima foi publicada em 1882, numa época em que a psicologia ainda engatinhava como ciência, mas Machado já demonstrava compreensão profunda dos mecanismos da mente humana que rivalizava com os maiores pensadores europeus. O conto faz parte do livro Papéis Avulsos e representa o auge da maturidade literária machadiana. Aqui, o escritor fluminense abandona completamente o romantismo de sua juventude para mergulhar nas águas turvas do realismo psicológico. A estrutura narrativa é engenhosa. 5 amigos discutem sobre a natureza da alma humana quando um deles, Jacobina, resolve contar uma experiência pessoal que mudou para sempre sua compreensão sobre identidade. Esta moldura narrativa não é mero artifício técnico. Ela cria clima de intimidade e confidência que torna a revelação posterior ainda mais impactante. O que mais impressiona em O Espelho é como Machado consegue, em poucas páginas, questionar certezas fundamentais sobre nossa existência. Ele nos força a confrontar a possibilidade aterrorizante de que talvez não sejamos quem pensamos ser, de que nossa identidade pode ser construção tão frágil quanto reflexo num espelho. Esta capacidade de gerar desconforto existencial através de prosa elegante e aparentemente serena é marca registrada do gênio machadiano. Se você ainda não leu este conto, está perdendo uma das experiências literárias mais impactantes que existem. É leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em compreender a complexidade da natureza humana. Compartilhe este vídeo e ajude outros a descobrir esta obra-prima. Deixe seu like se você também ficou impressionado com a profundidade psicológica de Machado. Nos comentários, conte-nos qual foi sua primeira impressão ao ler O Espelho. Esta análise mudou sua perspectiva sobre o conto? A teoria das duas almas. Revelação chocante. Você consegue imaginar que possui duas almas dentro de si? Machado de Assis revoluciona nossa compreensão da personalidade humana através da teoria revolucionária, apresentada por Jacobina. Segundo o protagonista, cada pessoa possui duas almas, uma interior, que olha de dentro para fora, e outra exterior, que olha de fora para dentro. Esta segunda alma é formada pela opinião alheia, pelos papéis sociais que desempenhamos, pelas máscaras que usamos diariamente. A genialidade desta concepção está em mostrar como somos prisioneiros do olhar dos outros, como nossa identidade depende desesperadamente do reconhecimento externo. Quando Jacobina perde sua alma exterior, representada pela farda de alferes, ele literalmente desaparece do espelho, numa metáfora aterrorizante sobre o vazio existencial. Esta teoria antecipa descobertas da psicologia moderna sobre a construção social da identidade, provando mais uma vez o gênio visionário de Machado. A alma exterior não é mera vaidade superficial, é necessidade psicológica fundamental que nos permite existir no mundo social. Sem ela, Jacobina não apenas se sente diminuído, ele deixa de existir como entidade reconhecível, até para si mesmo. O autor nos mostra que esta dependência do olhar alheio não é fraqueza individual, mas condição universal da existência humana. Todos nós, em maior ou menor grau, construímos nossa identidade a partir do feedback que recebemos dos outros. Nossas profissões, relacionamentos, status social,
Tudo contribui para formar essa alma exterior que nos define perante o mundo. O aspecto mais perturbador desta teoria é sua implicação de que talvez não exista um eu autêntico independente das construções sociais. Se nossa alma interior é constantemente moldada pela exterior, onde está nossa essência verdadeira? Machado não oferece respostas fáceis. Pelo contrário, ele aprofunda o mistério ao mostrar que mesmo quando Jacobina recupera temporariamente sua identidade através da farda, ele continua questionando a natureza de sua existência. A teoria das duas almas funciona como chave interpretativa, que abre portas para a compreensão mais profunda da condição humana. Ela explica não apenas o caso específico de Jacobina, mas nossa própria relação complexa e ambígua com a identidade. Na sociedade contemporânea, esta teoria ganha relevância ainda maior. Vivemos numa era onde nossa alma exterior é constantemente construída e reconstruída através de redes sociais, onde cada post, foto e comentário contribui para formar nossa identidade pública. Quantos de nós não experimentamos algo similar ao vazio de Jacobina, quando ficamos desconectados, quando perdemos temporariamente nossos papéis sociais ou nosso reconhecimento público? A genialidade de Machado está em ter antecipado, há mais de 140 anos, dilemas que se tornaram centrais na era digital. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não esqueça de curtir se esta teoria te impressionou tanto quanto a mim. Deixe sua opinião. Você acredita que possuímos duas almas ou que nossa identidade é mais complexa ainda? O horror da solidão absoluta. Experiência aterrorizante. A solidão pode ser mais aterrorizante que qualquer monstro. Machado de Assis cria em O Espelho uma das representações mais assustadoras do isolamento humano na literatura. Quando Jacobina fica sozinho na fazenda da tia, não é apenas a ausência de companhia que o perturba, é o confronto brutal consigo mesmo, despido de todos os papéis sociais que lhe davam sentido. A casa vazia se transforma num cenário de horror psicológico, onde cada objeto familiar se torna estranho e ameaçador. O espelho, antissímbolo de vaidade e autocontemplação, vira portal para o vazio existencial. Machado demonstra como dependemos desesperadamente da validação externa para nos sentirmos reais. Sem os escravos para chamá-lo de senhor alferes, sem a tia para admirar sua farda, Jacobina perde literalmente sua substância. Esta solidão não é romântica ou contemplativa. É pânico puro, desintegração da personalidade. O autor nos mostra que o isolamento total pode ser mais destrutivo que qualquer tortura física, pois ataca a própria base de nossa existência, a necessidade de ser reconhecido pelo outro. A descrição que Jacobina faz de seus dias solitários na fazenda é masterpiece de terror psicológico. Ele acorda sem saber quem é, olha-se no espelho e não encontra reflexo definido. Vaga pela casa como fantasma de si mesmo. Cada tentativa de recuperar sua identidade fracassa miseravelmente. Cada olhar no espelho confirma seu desaparecimento gradual. Machado constrói atmosfera opressiva, onde o silêncio se torna ensurdecedor, e a ausência de olhares alheios equivale à morte social. A genialidade desta representação está em mostrar como a solidão não é apenas estado emocional, mas crise ontológica, questionamento fundamental sobre nossa própria existência. Jacobina não sofre apenas de tristeza ou melancolia. Ele experimenta a dissolução literal de sua personalidade. Sem a constante reafirmação social de sua identidade, ele se torna menos real a cada dia que passa. Esta é uma das descrições mais precisas dos efeitos psicológicos do isolamento, já escritas na literatura mundial. Machado antecipa descobertas modernas sobre como o isolamento social pode causar danos graves à psique humana, levando a distorções de percepção e perda de senso de realidade. O aspecto mais perturbador desta experiência é sua universalidade. Quantos de nós não sentimos algo similar durante períodos de isolamento, especialmente durante a recente pandemia? Quantos não experimentaram essa sensação de irrealidade quando separados de nossos papéis sociais habituais? Jacobina representa todos nós em nossos momentos de maior vulnerabilidade existencial. Sua experiência na fazenda funciona como laboratório onde Machado testa os limites da resistência psicológica humana ao isolamento.
O resultado é aterrorizante. Descobrimos que somos muito mais frágeis do que imaginávamos, muito mais dependentes dos outros para a nossa própria sanidade. Deixe sua opinião nos comentários sobre como você lida com a solidão e compartilhe se você também considera esta uma das descrições mais impactantes do isolamento na literatura. Curtam este vídeo se vocês também ficaram impressionados com a capacidade de Machado de transformar solidão em horror existencial. O espelho como personagem, simbolismo perturbador. O espelho em Machado não é apenas objeto decorativo, é um personagem sinistro que revela verdades terríveis. Esta é uma das utilizações mais brilhantes do simbolismo na literatura brasileira. Inicialmente, o espelho funciona normalmente, refletindo a imagem vaidosa do jovem alferes. Mas quando Jacobina perde sua identidade social, o espelho se recusa a mostrar sua imagem, revelando apenas contornos vagos e assombrados. Esta transformação simboliza como nossa autoimagem depende dramaticamente do reconhecimento externo. O espelho se torna juiz impiedoso, espelho da alma que não mente nem adultera. Quando Jacobina não consegue mais se ver refletido, Machado nos apresenta uma das metáforas mais poderosas sobre crise de identidade já criadas. A evolução do espelho ao longo da narrativa é fascinante de acompanhar. No início, ele é aliado da vaidade de Jacobina, confirmando sua importância e beleza uniformizada. O jovem alferes se compraz em contemplar sua imagem, admirando como a farda militar valoriza sua aparência e confirma seu status social. O espelho funciona como validador silencioso, oferecendo o reflexo que corresponde à autoimagem idealizada do protagonista. Mas quando a estrutura social que sustenta essa identidade desmorona, o espelho revela sua verdadeira natureza. Ele não reflete apenas aparência física, mas existência social. Sem reconhecimento externo, não há nada para refletir. O objeto cotidiano se transforma em portal para o inconsciente, revelando o vazio existencial que habita dentro de todos nós. A genialidade está em como um elemento tão simples carrega peso simbólico tão devastador. Machado usa o espelho como metáfora perfeita para nossa relação problemática com a autoimagem. Todos nós, quando olhamos no espelho, não vemos apenas reflexo físico, vemos confirmação de nossa identidade, validação de nossa existência. Quando essa confirmação falha, quando o espelho não nos devolve a imagem que esperamos, experimentamos crise similar à de Jacobina. O espelho também representa a nossa dependência patológica da aparência e do reconhecimento visual. Numa sociedade onde ser visto equivale a existir, o espelho se torna árbitro final de nossa realidade. Quando ele nega reconhecimento a Jacobina, está negando sua própria existência. Esta é crítica devastadora a uma sociedade obcecada por imagem e aparências. Machado antecipa nossa cultura atual, dominada por selfies e busca constante por validação visual através de redes sociais. Quantas vezes não dependemos de curtidas e comentários para nos sentirmos reais? Assim como Jacobina dependia de seu reflexo no espelho, a resolução temporária do problema, quando Jacobina veste a farda e recupera seu reflexo, é ainda mais perturbadora que a crise inicial. Ela confirma que nossa identidade é, de fato, construção artificial que pode ser perdida e recuperada através de símbolos externos. O espelho não mente quando mostra apenas contornos vagos. Ele revela a verdade sobre nossa natureza fragmentária e dependente. Cada vez que olhamos no espelho após ler este conto, lembramos da fragilidade de nossa própria identidade. Machado transforma um ato banal em experiência filosófica profunda. Curtam este vídeo se vocês também ficaram impressionados com esse simbolismo genial e compartilhem para que mais pessoas conheçam esta obra-prima. Nos comentários contem como vocês veem os espelhos depois de ler este conto. A farda do alferes, identidade roubada. Uma simples farda militar se torna símbolo de toda a nossa existência social. Machado de Assis demonstra genialidade ao escolher este elemento aparentemente trivial como centro de sua narrativa. A farda do alferes representa todos os papéis que desempenhamos na sociedade, todas as máscaras que usamos para existir no mundo. Quando Jacobina veste a farda, ele não apenas se veste, ele se torna alguém, ganha substância, passa a existir aos olhos dos outros e principalmente aos próprios olhos.
A transformação é mágica e aterrorizante. Sem a farda, ele literalmente desaparece. Machado nos mostra como somos prisioneiros de nossas funções sociais, como nossa identidade se dissolve quando perdemos nossos títulos, cargos, uniformes. A farda é metáfora perfeita para todas as construções artificiais que sustentam nossa personalidade, profissão, status social, reconhecimento público. No caso específico de Jacobina, a patente de alferes da Guarda Nacional representa a ascensão social dramática para a jovem de origem modesta. No Brasil do século XIX, especialmente no interior, estes títulos militares carregavam peso social enorme, conferindo prestígio e respeito que transcendiam o aspecto meramente decorativo. A farda não é apenas roupa, é a armadura social que protege contra o anonimato e a insignificância. Quando Jacobina a veste, ele se transforma literalmente em outra pessoa, mais confiante, mais importante, mais real. Quando o jovem fica sozinho na fazenda, sem ninguém para admirar sua patente, a farda perde o poder e, com ela, sua própria existência. Esta é uma crítica devastadora à superficialidade das relações sociais e à fragilidade de nossa autoestima. Machado desmascara como dependemos desesperadamente de símbolos externos para nos sentirmos valiosos. A farda funciona como droga social. Enquanto a usamos, nos sentimos poderosos. Quando a tiramos, experimentamos síndrome de abstinência existencial. Esta dependência não é particular à Jacobina, é condição universal da vida em sociedade. A genialidade de Machado está em mostrar como estes símbolos de status são simultaneamente necessários e vazios. Jacobina precisa da farda para existir socialmente, mas essa necessidade revela a fragilidade de sua identidade real. Quando ele finalmente a veste novamente e recupera seu reflexo no espelho, a solução é temporária e problemática. Ele existe novamente, mas sua existência depende de artifício que pode ser removido a qualquer momento. Esta é uma das críticas mais sutis e devastadoras ao militarismo e ao culto aos uniformes que caracterizava a sociedade brasileira da época. Na sociedade contemporânea, nossas fardas assumem formas diferentes, mas mantêm a mesma função. Nossos diplomas, cargos profissionais, marcas de roupa, carros, casas, todos funcionam como a farda de Jacobina, nos dando identidade e status que acreditamos ser nossos, mas que, na verdade, nos são emprestados pela sociedade. Quando perdemos estes símbolos, através de desemprego, aposentadoria, mudança de status social, experimentamos crise similar à do jovem alferes. Quantos de nós somos realmente nós mesmos, e não apenas nossos uniformes? Quantos não se sentem invisíveis quando destituídos de seus títulos e símbolos de status? Deixem suas reflexões nos comentários e curtam se esta análise os fez pensar diferente sobre identidade. Compartilhem este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre como construímos nossa identidade através de símbolos externos. Machado e a psicologia moderna. Visão profética. Machado de Assis estava 100 anos à frente de seu tempo. O espelho antecipa descobertas fundamentais da psicologia moderna sobre construção de identidade e dependência de validação externa. Enquanto Freud ainda estava desenvolvendo suas teorias sobre o inconsciente, Machado já explorava os mecanismos de defesa do ego e a natureza fragmentária da personalidade humana. A teoria das duas almas do protagonista ecoa conceitos que só seriam formalizados décadas depois por psicólogos como William James, George Herbert Mead e Charles Horton Cooley. A ideia de que nossa identidade é construída socialmente, através do olhar e reconhecimento dos outros, tornou-se central na psicologia social contemporânea e foi antecipada brilhantemente por Machado. A descrição que Jacobina faz de sua experiência na fazenda antecipa estudos modernos sobre privação sensorial e isolamento social. Pesquisas contemporâneas confirmam que o isolamento prolongado pode causar distorções perceptivas, perda de senso de realidade e desintegração da personalidade. Exatamente o que acontece com o protagonista machadiano. O autor brasileiro intuitivamente compreendeu que o eu não é entidade fixa e imutável.
mas construção dinâmica que depende da interação social constante para se manter coesa. Esta compreensão antecipa a psicologia cognitiva moderna e suas descobertas sobre neuroplasticidade e construção narrativa da identidade. Machado também antecipa conceitos fundamentais da psicologia social, como o Looking Glass Self de Cooley, a ideia de que nos vemos através dos olhos dos outros. A alma exterior de Jacobina é manifestação perfeita deste conceito. Nossa identidade se forma através da percepção que temos sobre como os outros nos veem. Esta insight psicológica é ainda mais impressionante considerando que foi formulada décadas antes dos estudos científicos que a confirmaram. O autor demonstra compreensão intuitiva sobre mecanismos psicológicos que só seriam explicados cientificamente no século XX. A representação da crise de identidade de Jacobina também antecipa estudos modernos sobre transtornos dissociativos e despersonalização. A sensação de irrealidade que o jovem experimenta, sua incapacidade de se reconhecer no espelho, a fragmentação de sua percepção, tudo isso ecoa sintomas clínicos que seriam catalogados pela psiquiatria apenas décadas depois. Machado demonstra conhecimento profundo dos estados alterados de consciência, que rivaliza com observações clínicas contemporâneas. Sua descrição é tão precisa que poderia ser usada como estudo de caso em cursos de psicologia. A capacidade de penetrar nos mistérios da mente humana é o que torna Machado um dos maiores escritores mundiais. Ele não apenas conta histórias, ele desvenda a natureza humana com precisão que antecipa descobertas científicas futuras. Esta visão profética não é acidental. Resulta de observação aguçada e empatia profunda com a condição humana. Machado possuía o que hoje chamaríamos de inteligência emocional extraordinária, capacidade de compreender motivações inconscientes e mecanismos psicológicos complexos através da mera observação do comportamento humano. Compartilhem este vídeo para mostrar como nossa literatura é genial e curtam se vocês também se impressionaram com essa visão profética. Nos comentários contem qual aspecto da psicologia moderna vocês acham que Machado antecipou com mais precisão? A ironia machadiana, humor sombrio genial. Machado de Assis transforma horror existencial em arte através de sua ironia inigualável. O Espelho é exemplo perfeito do humor sombrio que caracteriza o gênio brasileiro. Enquanto Jacobina narra sua experiência aterrorizante, Machado injeta doses precisas de ironia, que tornam a situação ainda mais perturbadora. A vaidade inicial do jovem alferes, orgulhoso de sua patente recém-conquistada, contrasta brutalmente com seu desespero posterior. O autor ri discretamente da fragilidade humana, mas é um riso que nos inclui, não nos exclui. Todos reconhecemos um pouco de Jacobina em nós mesmos. Nossa dependência patética de títulos, uniformes, reconhecimento externo. A ironia machadiana não é cruel, é compassiva e universal. Ele ri de nós porque ri de si mesmo, porque entende que todos somos prisioneiros das mesmas ilusões sociais. A construção irônica começa já na moldura narrativa, quando Jacobina apresenta sua teoria das duas almas como metafísica nova, para justificar experiência que considera vergonhosa. A ironia está em como ele tenta racionalizar, através de elaboração filosófica, algo que revela simplesmente sua dependência patológica de validação externa. Machado usa a pretensão intelectual do protagonista para expor sua própria vaidade. A teoria das duas almas soa profunda e original, mas serve principalmente para mascarar a humilhação de ter desaparecido literalmente quando perdeu sua farda militar. Esta camada de ironia adiciona complexidade psicológica à narrativa, mostrando como racionalizamos nossas fraquezas através de elaborações teóricas sofisticadas. A ironia também permeia a descrição da experiência na fazenda. Jacobina narra sua dissolução existencial com um tom quase científico, como se fosse observador distanciado de experimento psicológico. Esta frieza narrativa contrasta com o horror da experiência vivida, criando efeito irônico que intensifica o impacto emocional. Machado mostra como usamos a racionalização e o distanciamento intelectual para lidar com traumas que ameaçam nossa autoimagem.
A própria capacidade de Jacobina de transformar sua humilhação em teoria filosófica é exemplo de como nossa mente protege o ego através de mecanismos de defesa sofisticados. Esta capacidade de tratar temas profundos com leveza aparente, sem perder a seriedade filosófica, é marca registrada do escritor fluminense. Machado nos ensina que podemos rir de nossas próprias tragédias existenciais, que o humor pode ser forma de resistência ao absurdo da condição humana. Sua ironia é bálsamo que torna suportável a dureza de suas revelações sobre a natureza humana. Ele não minimiza o sofrimento. Ele o contextualiza dentro da comédia universal da existência humana. Esta perspectiva irônica não é cinismo. É sabedoria que reconhece simultaneamente a tragédia e a comicidade de nossa condição. A ironia machadiana também funciona como espelho social, refletindo as hipocrisias e contradições de sua época. A obsessão de Jacobina com sua patente militar ridiculariza toda uma sociedade obcecada por títulos e aparências. Machado expõe, através do riso discreto, como construímos hierarquias artificiais que depois nos escravizam. Sua ironia é ferramenta de crítica social que desmascara pretensões e revela verdades desconfortáveis sobre nossa natureza. Ela funciona como bisturi que corta através das camadas de hipocrisia social para expor nervos expostos da condição humana. Na sociedade contemporânea, esta ironia ganha relevância renovada. Nossas obsessões com redes sociais, títulos profissionais e símbolos de status são versões modernas da vaidade de Jacobina, igualmente ridicularizáveis e igualmente humanas. Deixem nos comentários se vocês também perceberam essa ironia genial e curtam para apoiar este conteúdo sobre nosso maior escritor. Compartilhem para que mais pessoas apreciem o humor sombrio e inteligente de Machado de Assis. O Brasil imperial nas entrelinhas. Crítica social brilhante. O espelho é retrato impiedoso da sociedade brasileira do século XIX. Machado de Assis, com sua genialidade habitual, usa a história pessoal de Jacobina para denunciar os vícios de toda uma época. A obsessão do jovem com sua patente militar reflete a mentalidade de uma sociedade obcecada por títulos, hierarquias e aparências. No Brasil imperial, ser alferes da Guarda Nacional representava a ascensão social dramática, especialmente para jovens de origem modesta como Jacobina. Esta instituição, criada em 1831, permitia aos homens livres demonstrar status social através de uniformes vistosos e patentes que, embora largamente decorativas, carregavam peso social enorme. Machado expõe como estas distinções artificiais se tornavam mais importantes que o caráter ou mérito individual. A fazenda da tia, com seus escravos chamando o jovem de senhor alferes, representa todo o sistema social baseado na exploração e na manutenção de privilégios. O autor critica sutilmente a escravidão ao mostrar como até os oprimidos participam da manutenção das hierarquias sociais. Os escravos não apenas reconhecem a patente de Jacobina, eles a celebram, contribuindo para a inflação de seu ego. Esta é crítica devastadora ao sistema escravocrata que corrompia tanto senhores quanto escravos, criando relações de dependência mútua que perpetuavam a injustiça. Machado mostra como a escravidão não era apenas sistema econômico, mas estrutura social que moldava identidades e relacionamentos em todos os níveis da sociedade. A própria Guarda Nacional, da qual Jacobina faz parte, era a instituição característica do período regencial e do Segundo Reinado, destinada a manter a ordem interna e permitir participação controlada da sociedade civil nos assuntos militares. Na prática, funcionava como teatro de vaidades onde comerciantes, fazendeiros e profissionais liberais podiam ostentar uniformes e títulos militares. Machado desmascara essa sociedade de aparências, mostrando como ela produz indivíduos vazios, dependentes de validação externa constante. A crítica é ainda mais poderosa por ser indireta, trabalhando através de símbolos e metáforas que revelam contradições profundas do sistema social. O autor também retrata, através da experiência de Jacobina,
a fragilidade psicológica de uma elite que baseia sua identidade em privilégios artificiais. Quando removidos de seu contexto social de origem, estes indivíduos revelam um vazio existencial profundo. Esta é a análise sociológica sofisticada que antecipa estudos modernos sobre como estruturas sociais moldam personalidade individual. Machado mostra que não são apenas as instituições que são corruptas, são os próprios indivíduos que, moldados por sistema injusto, perdem capacidade de existir autonomamente. A crítica social em O Espelho também se estende à família patriarcal brasileira, representada pela tia que mima e estraga o sobrinho, contribuindo para sua vaidade excessiva. Esta estrutura familiar, baseada em favoritismo e proteção excessiva, produz indivíduos inadequados para enfrentar realidades sem suporte social constante. Machado antecipa críticas modernas ao paternalismo e à superproteção familiar, que impedem desenvolvimento de autonomia individual. A sociedade retratada no conto é fundamentalmente infantilizante, produzindo adultos que nunca aprendem a existir, independentemente de aprovação e reconhecimento externos. Esta capacidade de retratar toda uma época através de história individual demonstra a maestria literária incomparável do autor. Machado transforma caso particular em diagnóstico social abrangente, usando técnicas narrativas sofisticadas para revelar conexões entre psicologia individual e estrutura social. Sua crítica permanece relevante porque as estruturas que ele denuncia, hierarquias artificiais, obsessão por status, dependência de validação externa, continuam operando em nossa sociedade contemporânea, apenas com roupagens diferentes. Compartilhem para divulgar esta análise e curtam se concordam que Machado foi nosso maior crítico social. Nos comentários contem que aspectos da crítica social machadiana vocês consideram mais relevantes hoje. A linguagem machadiana, estilo inconfundível. A prosa de Machado de Assis em O Espelho é verdadeira sinfonia literária. Cada frase é construída com precisão matemática, cada palavra escolhida para máximo impacto emocional e intelectual. O autor demonstra domínio técnico impressionante ao narrar história aterrorizante com elegância e sofisticação que caracterizam o melhor da literatura mundial. Sua linguagem é aparentemente simples, mas carregada de significados ocultos que se revelam a cada releitura. Esta simplicidade enganosa é marca do grande escritor, a capacidade de expressar ideias complexas através de prosa cristalina e acessível. Machado não precisa de artifícios linguísticos rebuscados para criar efeitos poderosos. Ele confia na força das ideias e na precisão da expressão. O autor usa períodos longos e elaborados que espelham a complexidade psicológica de seus personagens. As frases de Jacobina, especialmente quando ele explica sua teoria das duas almas, são construídas com sintaxe sofisticada que reflete tanto sua educação quanto sua necessidade de racionalizar experiência traumática. Machado demonstra como a linguagem pode ser usada simultaneamente para revelar e esconder, para comunicar e para distanciar. Quando Jacobina fala sobre sua experiência na fazenda, ele usa linguagem científica e distanciada que contrasta com o horror emocional do que viveu. Esta técnica narrativa genial mostra como usamos palavras para nos proteger de nossas próprias verdades mais dolorosas. As digressões aparentemente casuais são, na verdade, estratégias narrativas que aprofundam a análise psicológica. Quando Machado interrompe a narrativa para filosofar sobre a natureza da alma, ou para comentar ironicamente sobre comportamento humano, ele não está se desviando do tema, está enriquecendo nossa compreensão dos mecanismos psicológicos em operação. Estas pausas reflexivas permitem que o leitor processe informações complexas e prepare-se emocionalmente para revelações posteriores. É técnica narrativa sofisticada, que demonstra controle total sobre ritmo e tensão dramática. O diálogo entre os 5 amigos que moldura a narrativa central demonstra como o autor constrói atmosferas e prepara o leitor para a revelação chocante. Cada personagem tem voz distinta, cada intervenção contribui para criar clima de expectativa e seriedade filosófica que torna a história de Jacobina ainda mais impactante.
Machado usa esta técnica para contextualizar a experiência individual dentro de discussão mais ampla sobre natureza humana, mostrando que o caso de Jacobina não é exceção, mas exemplificação de condição universal. Cada adjetivo é pesado, cada metáfora calculada para produzir efeito específico na mente do leitor. Quando Jacobina descreve sua imagem no espelho como difusa, esfumada, sem contornos, Machado escolhe palavras que evocam dissolução e irrealidade, criando atmosfera de horror psicológico através de linguagem aparentemente neutra. Esta capacidade de carregar palavras comuns com significado emocional profundo é marca do grande estilista. O autor transforma a língua portuguesa em instrumento de precisão cirúrgica para dissecar a alma humana. A linguagem machadiana também reflete sua época, mas de maneira crítica e transformadora. Ele usa o português formal do século XIX, mas o subverte com ironia e questionamento que antecipam sensibilidades modernas. Sua capacidade de alternar entre registro coloquial e erudito, entre ironia e seriedade, entre simplicidade e complexidade, revela mestre absoluto da palavra escrita. Esta linguagem inconfundível influenciou gerações de escritores e continua moderna mesmo depois de 150 anos. Estudar o estilo machadiano é masterclass em excelência literária, que ensina como transformar língua em arte. Curtam este vídeo se vocês também admiram a genialidade da linguagem de Machado e compartilhem para inspirar outros leitores. Nos comentários digam qual aspecto do estilo machadiano mais os impressiona. Lições eternas. Por que o espelho ainda nos assombra? O espelho permanece atual porque toca feridas eternamente abertas da condição humana. Machado de Assis criou obra que transcende tempo e espaço, falando diretamente com leitores de qualquer época, porque explora aspectos fundamentais e imutáveis da natureza humana. Vivemos hoje, mais do que nunca, numa sociedade de aparências onde redes sociais amplificaram exponencialmente nossa dependência de validação externa. Quantos de nós não somos um pouco Jacobina, construindo identidade através de likes, comentários, reconhecimento público? Instagram, Facebook, TikTok, todas estas plataformas funcionam como espelhos digitais que refletem nossa alma exterior, nossa necessidade desesperada de ser visto e aprovado pelos outros. O conto antecipa nossa era de selfies e busca constante por aprovação virtual. A teoria das duas almas nunca foi tão relevante quanto na era digital. Nossa alma exterior, alimentada pelos outros, frequentemente sobrepuja nossa alma interior, nossa essência verdadeira. Quantos perfis online são construções artificiais destinadas a impressionar e conquistar validação? Quantos não experimentamos ansiedade quando nossas postagens não recebem a atenção esperada, sentindo-nos literalmente invisíveis, como Jacobina diante do espelho? A experiência do jovem alferes na fazenda ecoa nossa própria angústia quando ficamos desconectados, quando perdemos temporariamente nossos papéis digitais ou nosso reconhecimento virtual. Machado nos ensina que conhecer a si mesmo é tarefa das mais difíceis, que enfrentar nossa própria solidão pode ser experiência aterrorizante, mas necessária para crescimento pessoal. Na sociedade contemporânea, onde somos constantemente bombardeados por estímulos externos e raramente ficamos verdadeiramente sozinhos com nossos pensamentos, a lição de Jacobina ganha relevância especial. Precisamos aprender a existir independentemente da validação constante dos outros, a construir identidade baseada em valores internos sólidos, não apenas em reconhecimento externo temporário. O espelho continua sendo metáfora perfeita para a busca de identidade autêntica. Cada geração redescobre neste conto verdades universais sobre orgulho, vaidade, medo e necessidade de aceitação. Os jovens de hoje, especialmente, reconhecem em Jacobina suas próprias angústias sobre imagem e identidade. A pressão social para manter persona online perfeita, a ansiedade causada por comparações constantes com outros, a sensação de vazio quando removidos de contextos que lhes dão status, tudo isso ecoa a experiência do protagonista machadiano. A genialidade de Machado está em transformar caso particular em reflexão universal, história individual em parábola sobre toda a humanidade.
Ele mostra que nossas inseguranças e dependências não são fraquezas individuais, mas condições universais da existência humana em sociedade. Esta compreensão compassiva nos permite ter empatia, tanto com Jacobina quanto com nós mesmos, em nossos momentos de maior vulnerabilidade. O conto funciona como espelho literário que nos força a confrontar questões fundamentais sobre autenticidade e construção de identidade. O espelho não é apenas literatura, é espelho que reflete nossa própria alma, forçando-nos a confrontar questões fundamentais sobre quem realmente somos, além das máscaras sociais que usamos. A obra continua relevante porque oferece tanto diagnóstico preciso de problemas eternos, quanto possibilidade de catarse através do reconhecimento de nossa própria humanidade falível. Machado nos ensina que aceitar nossa dependência dos outros não é sinal de fraqueza, mas reconhecimento honesto da condição humana, que pode levar à sabedoria e autocompaixão. Deixem nos comentários suas reflexões sobre como este conto se aplica aos dias atuais e não esqueçam de curtir e compartilhar, para que mais pessoas conheçam esta obra-prima eterna da literatura brasileira. Digam-nos, que lição de O Espelho consideram mais importante para nossa época?